Bom dia. Dando sequência para nossas atividades de fração, vocês viram, né? Eu expliquei para vocês no primeiro vídeo sobre fração, no segundo também, que com relação a o que é fração? É uma parte, não é isso? Então aqui a gente quer saber com relação às horas. E quando a gente fala de fração, não é só parte de um desenho. A fração ela pode ser parte de um todo, né, de uma figura, ela pode ser parte de um grupo de pessoas, ela pode ser parte de um relógio e de outras coisas mais. Então significa o que? Fração é parte, é pedaço. Então aqui, para a gente poder responder essas questões, a gente tem que se lembrar, né, lá das questões das horas, que alguns ainda têm dificuldade para se lembrar. Então, nós temos os relógios, nós temos 4 relógios, os 4 estão divididos, ó, se vocês verem, tem um tracejado aqui. Então, os 4 relógios estão divididos em 4 partes iguais. O que nós vimos lá na aula anterior? Que quando eu divido um relógio em 4 partes iguais, cada parte tem o quê? 15 minutos, não é isso? Então, a primeira coisa que você vai ter que se lembrar é o seguinte: quantos minutos que tem uma hora completa? Né? Uma hora completa, quando o relógio dá a volta inteira aqui, né? São os 4 quartos, eu tenho o quê? Eu tenho 60 minutos, não é isso? Então, agora aqui, ó, quantos minutos que vai ter então meia hora? Né? O relógio todo 60, só essa metade aqui tem quanto? Então aí você vai pensar para colocar. Um quarto de hora. Um quarto de hora é só esse pedacinho aqui, né? Dividiu em 4, pegou um pedaço só. Então, ó, eu tenho o quê? Quantos minutos aqui? Se eu contar de 5 em 5 aqui, eu descubro rapidinho, não é isso? Agora, nesse relógio aqui, o relógio está dividido em 4 também, só que coloriu 3 partes, então 3 quartos. Então, quantos minutos que vão dar esses 3 quartos aqui? Né? Eu posso somar cada pedaço, porque eu já descobri aqui quanto que vale um pedaço, ou eu posso contar de 5 em 5, que eu vou descobrir também quanto que dá 3 quartos de hora. Na segunda parte, o que você vai fazer? Você vai escrever quantas horas que está marcado em cada relógio. Vou lembrar para vocês o seguinte: como esse relógio não está dizendo para a gente se é um relógio que está antes ou depois do meio-dia, então você escolhe se você vai representar antes ou depois do meio-dia, né? Então esse primeiro relógio aqui, eu vou colocar todos como se tivesse depois do meio-dia, tá bom? Que aí facilita para mim. Então aqui esse relógio para mim, né, como está depois do meio-dia, ele está marcando meio-dia, exatamente, né, 12 horas. Nesse aqui, ele não está mais marcando meio-dia, né? Eu posso observar o quê? O ponteiro pequeno, ele já passou, né, aqui um pouquinho do 8, mas ele ainda não chegou no 9, não é isso? E o ponteiro grande está apontando para o 6. Então, os minutos eu sei que são 30 e as horas eu sei que são 8, não é isso? Porque não chegou no 9, então é 8. Então, são 8 horas e 30 minutos. Nesse aqui de baixo, 8 horas não, né? 20 horas e 30 minutos, porque eu preferi colocar depois do meio-dia. Nesse daqui, eu tenho o quê? O ponteiro pequeno está apontando para o 11, né? Então, as horas. E o grande está apontando para cá, certo? Para os minutos, para o 3. Então, os minutos 3 aqui é 15, não é isso? Então, para mim são o quê? 23 horas e 15 minutos. Para quem escolheu antes do meio-dia, são 11 horas e 15 minutos. E nesse aqui eu tenho o quê? Ponteiro pequeno, ele ainda não chegou no 11, tá, gente? Ó, ele não chegou no 11, então são 10 horas ainda. E o minuto tá para cá, no 9. Então, o que é? São 22 horas e 45 minutos. Ou, para quem escolheu antes do meio-dia, né? São 10 horas e 45 minutos, correto? Aí agora é que vem a parte que você vai ter que pensar um pouquinho. Você já escreveu quantas horas que está marcando cada relógio, certo? Então agora você vai pensar o seguinte: para cada relógio você vai acrescentar um quarto de hora. Primeiro você vai ter que lembrar que esse um quarto de horas aqui, ele se refere a quanto? A 15 minutos, tá? Então lembra disso na hora que você for fazer. Um quarto de hora são 15 minutos. Então, em cada horário, você vai acrescentar, quer dizer, você vai aumentar 15 minutos. Então, vou voltar no primeiro relógio lá. Primeiro relógio, meio-dia. Para mim era meio-dia. Então, se o primeiro relógio estava marcando para mim meio-dia, né?
12 horas. Então, eu vou fazer 12 horas, eu vou acrescentar nessas 12 horas, eu vou colocar mais 15 minutos. Não precisa escrever isso não, tá? Eu tô escrevendo para explicar. Então, 12 horas mais os 15 minutos. Então, no primeiro relógio, eu vou ter 12 horas e 15 minutos, certo? Ó, desculpa que eu pus o negócio no lugar errado, né? Então, eu vou colocar, ok, eram 12 horas mais 15 minutos. Eu vou ter 12 horas e 15 minutos, certinho? Então, aqui, ó, quando você for fazer todos os outros, o que você vai pensar? Você vai pensar em quanto que você marcou de horário. Então, você marcou o horário, você vai acrescentar 15 minutos. Né? O próximo aqui, ó. O próximo eram 8 horas e 30 minutos, ou 20 horas e 30 minutos. Ponho mais 15 minutos, vai dar quantas horas? Então, esses cálculos agora quem vai fazer é você, tá? Não vou fazer o cálculo para você, óbvio. Então, eu já expliquei o primeiro, então nos outros você vai pegar o horário que você tem aqui, por mais 15 minutos e colocar qualquer novo horário que você, né, identificou aí na questão. Seguindo, a gente tem o seguinte, ó, o Pedro está azulejando uma parede, tá? Observe a quantidade de azulejos que ele já colocou em 1 hora. Então, em 1 hora ele colocou aqui, ó. A parede dele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vezes, ó, vamos ver quanto que tem, né? Porque aqui eu já sei que tem 6 azulejos aqui. Então, aqui eu tenho 6 azulejos, certo? E aqui na subida eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, a parede dele todinha, né, vai ter um total de quê? De 36. Então, eu sei que a parede dele cabe 36 azulejos. Então, ela está dividida em 36 pedacinhos, certo? Só que ele só colocou, por enquanto, esses aqui de baixo. Então, o que eu vou ter que observar na hora de representar essa minha fração? Tá? Eu vou ter que observar o seguinte. Eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar o traço, que significa a divisão, não é isso? E aí eu vou colocar o que agora? Eu vou colocar qual que é o denominador e qual que é o numerador, certinho? Então, primeiro, em quantos pedacinhos que ele dividiu a parede dele que a gente falou? 36. Não foi isso? Agora, quantas que ele já azulejou? Que ele já colocou os azulejos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Claro que não precisava contar assim, né, gente? Podia multiplicar. Então, a primeira fração, qual que é a fração? 12, 36 avos. Certinho? Aí agora é o seguinte, qual que é a quantidade que falta? Se falta, é o de cima. Então, vamos ver quanto que falta? 6, 12, 18, 24. Então, faltam 24 azulejos para ele poder colocar. Então, faltam 24. 24 de um total de quanto? De um total de 36. Então, 24, 36 avos. Agora aqui, quanto tempo que o Pedro vai levar para terminar de azulejar a parede, considerando que ele mantenha o ritmo de trabalho da primeira hora? Então, vamos pensar o seguinte, se ele colocou isso aqui, ó, ele fez em 1 hora, não é isso? Então, vamos lá, ele vai fazer mais 2 fileiras aqui, ele vai gastar também o quê? 1 hora, porque ele vai ter a mesma quantidade. E mais essas 2 fileiras aqui, ele também vai precisar de 1 hora. Então, no total, quanto tempo que ele ainda vai levar para terminar? 1 hora mais 1 hora, você já sabe qual é a resposta. Certinho? Então, vamos lá agora. A Flávia fez um bolo e dividiu em 12 pedaços do mesmo tamanho. Ela comeu 2 pedaços e o Felipe comeu 3. Então, ó, eu sei que o bolo foi dividido em 12. Então, se o bolo foi dividido em 12... significa que o denominador é 12. Aí vem a pergunta, qual que é a fração que representa a parte do bolo que o Felipe comeu? O Felipe comeu 3 pedaços, então 3 dozeavos. Qual que representa que a Flávia comeu? Bolo dividido em 12. Aí agora você vai colocar quantas partes que foi que a Flávia comeu. Descendo. Qual é a fração que representa a parte do bolo que eles comeram? Então, o total de pedaços que foi dividido é 12. Então, agora eu vou pensar. A Flávia comeu 3,
a Flávia comeu 2, o Felipe 3. Então, o total que eles comeram foi quanto? Você vai colocar aqui para mim. E que fração do bolo que sobrou, tá? Que fração do bolo que sobrou? Então, você vai ter que pensar o seguinte, ó. Então, vamos pensar no bolo lá, tá? Imaginemos, né, que a gente vai fazer um bolo aqui, ó. Tá bom? Então, esse bolo, eu vou pegar esse bolo e vou fazer a divisão desse bolo, não é isso? Vou dividir esse bolo aí para eu poder saber a quantidade. Então, eu vou fazer a divisão. Ô, gente, a minha divisão não vai ficar certinha, tá? Então, eu dividi ele em 4 pedaços e vou dividir cada parte aqui em 3 para eu poder ter 12. Ô, gente, quando a gente divide no caderno, fica certinho, tá? Eu só não vou fazer essa divisão certinha aqui porque eu não tenho régua, não tem como eu dividir. E aqui na plataforma eu não consigo fazer as figuras como eu fiz na aula anterior, que era outro programa, tá bom? Então, eu dividi em 12 pedaços. Aí eu vou lá pensar o seguinte, ó. Eu vou colorir para eu poder entender, né, quanto foi que cada um comeu. Então, eu vou colorir aqui, esse pedaço aqui foi o que a Flávia comeu. Esse pedaço aqui, mais esse aqui foi o que o Felipe comeu. Então, eles comeram um total de 1, 2, 3, 4, 5 dozeavos. O que sobrou é o que está em branco. Então, quantas partes que sobraram? É o que você vai colocar aqui. E nessa daqui, a gente vai fazer a leitura, tá? Lembra que eu falei que números maiores, né, de 10, a gente coloca a palavra avos. Então, aqui, ó, 18, 60 avos. 6, que ó, o 6 tá aqui, aí 143 avos. Aí agora esse aqui, 3, 17 avos. 9, 30 avos. 22, 47 avos. 8, 204 avos. Agora vamos aqui. Rubens foi à feira e prometeu a seu irmão Saulo que vai dar a ele 1/3 de tudo que ele comprou. Veja as compras do Rubens e escreva o que é que vai caber para ele. Então, o que você vai olhar aqui, ó? Primeiro já colocou para a gente. Por que a fração? Por que a abóbora colocou uma fração? Porque ele comprou apenas uma abóbora. Então, 1/3 da abóbora vai ser para o Saulo. Agora vamos aqui, ó, ovos. Quantos ovos que comprou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ovos. Então, se é 1/3, 12 dividido por 3, quantos ovos que dará? Então, você vai colocar aqui, né? Porque para você saber aqui, ó, nesse caso aqui, para você saber, você vai ter que pegar os 12 ovos e dividir por 3, tá? Bananas. As bananas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 bananas. 1/3 das bananas, eu vou pegar 6 bananas e vou dividir por 3. Então, eu vou saber quantas bananas que o colega lá vai receber. E as maçãs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 maçãs que eu vou dividir por 3. Assim, eu vou saber quantas maçãs que vai caber para o Saulo. Correto? Assim que estiver pronto, me envia. Qualquer dúvida, eu estou lá para esclarecer, tá bom? Abraço, com Deus.